Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida de uma maneira muito especial. Meu propósito de hoje é falar a você sobre um dos assuntos da escola bíblica. E eu tenho a alegria e a satisfação de hoje falar sobre a verdadeira adoração. Esse texto que dá base para esse tema está em João, capítulo 4, no encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Eu vou ler aqui os versículos separados para meditação nessa história. Você pode ler depois o capítulo 4, dos versículos 1. Na verdade, você pode ler do versículo, todo o capítulo 4 vai ser muito interessante, mas do capítulo 4, os versículos 1 até o versículo 42. Enfim, porque em meio a essa história tem Jesus falando da parábola da ceifa e dos ceifeiros, ou falando acerca da ceifa e dos ceifeiros. Está escrito assim: Jesus foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O versículo 20 diz: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Nós temos aqui muitos ângulos para falar nessa história, e é uma história muito linda, que diz respeito à nossa salvação, nosso encontro com o Senhor Jesus, e a transformação que Ele faz e fez na nossa vida e continua fazendo na vida de todo aquele que se entregar a Ele. Fala ao mesmo tempo de uma ansiedade que todo mundo tem na vida e de necessidades que a gente aguarda suprir e que infelizmente a gente busca suprir com coisas. Mas esse texto, esse contexto explica e mostra que só com a presença de Jesus essas necessidades serão supridas. Mas o foco é a verdadeira adoração. E falar de verdadeira adoração é uma necessidade. Por quê? Porque as pessoas buscam meios e modos de adorar, de servir, de celebrar a Deus. Muitas pessoas buscam uma forma de adorar a deidade e aí nesse afã se enrolam, se entrelaçam com misticismo tal a ponto de lhes prender a alma, o espírito e o corpo e tudo que diz respeito à sua vida. Mas não quero entrar nesse assunto. Quero falar basicamente sobre essa questão da verdadeira adoração e também desse assunto que diz respeito à mulher samaritana. Então, eu quero frisar com você dois tópicos ou dois pensamentos principais. O primeiro é a respeito do assunto quando Jesus disse à mulher: crede que a hora vem, agora já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, no templo, adorareis ao Pai. Jesus estava falando de coisas que aconteceriam, de circunstâncias que aconteceriam, que quando acontecessem nem no templo, nem no monte iriam poder adorar por causa da circunstância que estava vivendo. Existem muitas pessoas que pegam esse texto e fala da não necessidade de estar num templo junto com a igreja, junto como igreja para adorar ao Senhor. Isso não é base para isso. O fato de alguém estar na igreja junto, no templo junto com a igreja para celebrar o Senhor é uma coisa. E a adoração a Deus em espírito e em verdade faz parte desse propósito. Eu não posso dizer que é uma outra coisa. Porém, a adoração a Deus em espírito e em verdade é de cunho individual inicialmente. Não é uma coisa estética, é uma coisa interior, é uma coisa profunda
que nem sempre a aparência retrata. Mas eu gostaria de caminhar com você bem calmo, bem devagar, mas falar só sobre esses dois assuntos, porque o nosso tempo não é tão longo, você não tem a paciência de ficar aqui tanto tempo, então tem que ser calmo, específico e pontual. Então vamos lá. O ponto que se foca sobre a adoração aqui está no comentário, que é uma abordagem sobre uma adoração que não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos, mas que seria universal para quem se relacionasse com o Senhor Jesus. Então, ela não estaria restrita a lugares específicos. Eu tenho que sair daqui para ir no Monte Sinai adorar a Deus. Eu tenho que sair daqui para ir lá no Muro das Lamentações adorar a Deus. Não, a hora vem, já está chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e não vão precisar se deslocar para ir lá naquele lugar, porque só lá o Senhor aceitaria a adoração. Então, individualmente, o Senhor aceita a minha adoração onde eu estiver e onde ela for verdadeira. Mas coletivamente eu preciso me reunir com a igreja. E aí eu vou me reunir o quê? Num templo, numa garagem, num galpão. Aonde eu vou me reunir? Onde eu me reunir. Desde que aquele ajuntamento seja exatamente para glorificar ao Senhor. Eu lhe disse que existem muitas ramificações desse pensamento. E não é aqui que nós vamos abordar tudo, até porque eu não tenho a sua reciprocidade imediata para a gente conversar sobre o assunto. Então, eu quero lhe lembrar que quando esse episódio acontece, Jesus não havia ainda estabelecido os princípios da igreja. Não havia ainda estabelecido o princípio de se reunir, da igreja estar junto. Ele estava começando a falar do evangelho que ele veio trazer, das boas novas de salvação, e um a um pontuando leis específicas, leis espirituais específicas de convivência da igreja. Então, está apenas no início. Então não adianta querer chegar nesse texto e arrancar dele todas as coisas, dizer precisa disso, não precisa daquilo, porque seria um alicerce falso, porque ainda não tinha dito tudo. Então vamos lá. Quando nós lemos este comentário da Revista de Escola Bíblica, que é um dos melhores que eu já vi, ele tem aqui o tópico 2 que fala do ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E ele diz aqui que a presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, onde houver alguém que está clamando pelo nome do Senhor e aquilo é verdade do seu ser, ali vai estar Deus agindo na vida daquela pessoa. Então, quero conceituar com você o que é a adoração. E aqui tem um tópico, o tópico de número 3, que eu achei muito interessante. Ele diz o conceito bíblico de adoração, e eu vou ler. Na linguagem hebraica existe uma expressão chamada kital, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração. Olha que interessante, latreia e proskuneu. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskuneu significa adorar ou ato de adoração. Adorar ou ato de adoração. Então, por sua vez, proskuneu significa ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou a palavra proskuneu. Então, o que quer dizer, até havia separado aqui, colocado de lado, mas nesse puxa uma coisa e leva para outra, eu não sei onde coloquei uma anotação que eu queria lhe falar. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, segundo essa palavra latreia e proskuneu, que significa adoração? Significa submissão e serviço. Significa obedecer e servir. A adoração não é um ato de prostração simplesmente. E não é um ato de serviço simplesmente. Mas a adoração não está na igreja louvando, cantando. Não. É uma dos aspectos da manifestação da adoração. É um dos aspectos da adoração. Não a adoração em si. Então, a adoração em si
que Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a gente já vai entrar nisso, diz respeito à submissão e serviço, à obediência e o ato de servir. Então, deixa eu falar de novo. Adoração, no sentido bíblico, é submissão e serviço, obedecer, obediência e a manifestação do fazer algo em prol daquele a quem eu digo que estou adorando. E ele continua dizendo, em português, a palavra adoração implica em atribuir mérito e valor a alguém. Em suma, adorar significa essencialmente reconhecer e render-se e exaltar por tudo o que ele é e faz. Adoração como ato de rendição, conceito fundamental da palavra adorar, proskuneu, remete originalmente à noção de beijar, olha que interessante, associada a um ato de se dobrar, ajoelhar-se, prostrar-se com a testa no chão, sob os pés de uma pessoa que está submisso. E ele fala daquela mulher de Lucas 7 que se prostrou diante do Senhor e derramou ali lágrimas e chorou diante da presença do Senhor e a forma como ela se auto-submeteu, se auto-rendeu. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade, o que significa? Eu anotei para não me perder, porque não é uma simplicidade de um ato verbal de dizer. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com o sentimento e com a razão. É adorar a Deus com o coração, a alma e o intelecto. É quando todo o nosso ser se rende ao Senhor, não só aqui, mas humanamente falando também. Então, é adorar com sinceridade, de acordo com a vontade daquele a quem nós dizemos estar prestando culto. Hein? Então, a gente chegaria ao ponto de, qual é o primeiro mandamento? É adorar a Deus, adorar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a sua dedicação, ou seja, de todo o coração. Isso está escrito na palavra de uma forma muito objetiva. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 11. Então, o detalhe de adorar e reverenciar ao Senhor é que ele não está apenas vendo o aspecto estético, aparente. Ele está vendo a postura interior. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é com todo o ser e que seja algo real, verdadeiro, sem segundas intenções. Então, quando eu me prostro diante do Senhor, dizendo ou pressupondo que estou adorando ou que quero adorá-lo, mas é uma forma de tentar obter através daquilo vantagens, essa não é uma adoração verdadeira, longe de ser em espírito e em verdade. A adoração em espírito e em verdade é com todo o meu ser, e quando eu faço recair sobre quem eu adoro, não só a admiração, mas eu faço recair, cuidar, envolver a sua soberania em a minha submissão. É o meu reconhecimento a Ele e o reconhecimento de que eu preciso dele. E não apenas uma atitude estética para conseguir o que eu quero. Então a verdadeira adoração é reconhecimento e não troca. O que eu digo com as palavras tem que ser a expressão exata do que está aqui. Então, quando a gente pega a realidade da adoração para pensar sobre isso, a gente remete no próprio relacionamento nosso com as pessoas. A forma como alguém às vezes diz, elogia, bajula para conseguir o que quer. Isso pode ser em um ato único ou a vida toda durante um período. Com Deus não funciona. Por quê? Porque o ser precisa estar rendido. O ser interior rendido, mas o corpo físico promovendo aquilo que está aqui dentro. Romanos 12 fala de adorar ao Senhor, de render-se ao Senhor.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é o vosso culto racional. Então, oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é eu abrir mão do que eu quero em detrimento do que Ele quer. Como Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e venha e siga-me. Então, como eu disse no início, essa história é longa. Mas a verdadeira adoração ao Senhor é quando eu abro mão da minha vontade, reconheço a vontade dele para a minha vida como melhor do que a minha. E aí abro mão, nego a mim mesmo e vou de encontro, ou de encontro não no sentido de conflito, mas de encontro no sentido de abraçar, trazer para mim. E aquilo não é forçado, aquilo é com prazer, aquilo é com vontade, reconhecendo que a vontade dele é muito melhor para mim do que a minha própria. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é algo tão nobre que Jesus Cristo disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que assim o adorem. Então, qualquer outra forma de adoração é uma classificação de um adorador não verdadeiro, porque não houve uma entrega total. Então, enquanto não houver uma entrega total, não haverá uma verdadeira adoração. Enquanto eu não submeter todo o meu ser em subserviência ou submissão ou independência daquele a quem eu adoro, não vai haver a verdadeira adoração. E aí? Como estou eu, como está você? Como ficamos nós diante disso? Uma coisa é verdade, ou tantas outras mais uma. Precisamos melhorar nisso. Precisamos sair, abrir mão da nossa vontade para encontrar a vontade de Deus. Envolvermos-nos com a vontade do Senhor, porque senão não vai ser cumprida a verdadeira adoração. E aí? O Pai Celestial te achou ou não? Porque está escrito que o Pai procura aqueles que assim o adorem. Então, possa ser que você, eu, todos nós não estejamos ainda como deveríamos estar. E vai lá uma verdade? Não estamos. Mas a que nível estamos? A que distância estamos daquilo que para Deus é a verdadeira adoração? A que distância estamos? Talvez isso seja o ponto principal dessa abordagem, desse pensamento. A que ponto eu estou, a que ponto você está? Aquele que busca os verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade, está dando condições para que a gente o faça. Seria um engano pensar que o Pai busca esses adoradores e ele não dá condições. Então, uma oração que repito quase sempre nos inícios de culto na igreja. Clamo ao Senhor que ministre sobre mim e sobre a igreja a unção do Espírito, a presença do Espírito, para nos levar, para nos conduzir a esta verdadeira adoração. Porque não é um mérito próprio. Isso não está em nós, simplesmente. Isso só é alcançado ou alcançável com a presença do Espírito de Deus dentro de nós. É esse Espírito, o Espírito do Senhor, que vai nos levar a essa verdadeira adoração. Quando nós, por sua presença, entregarmos todo o nosso ser ao Senhor e agradar a Ele completamente. Me permita? 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Ser espiritual, ser emotivo, sentimental e corpo físico. Todo o nosso ser submisso ao Senhor e todo o nosso ser celebrando a presença dEle e colocado à disposição dEle para algo específico. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.